Chega para cá, o Cidade Alerta vai trazer agora os detalhes do feminicídio noticiado aqui ontem em primeiríssima mão. A jovem Micaela, de 18 anos de idade, ela morreu após ser esfaqueada em Águas Compridas, em Olinda. Suspeito do crime é o ex-namorado dela e que está, inclusive, sendo procurado pela polícia. Deixa eu ir ao vivo agora com a repórter Fábia Raposo, que está com a família dela e tem mais informações. Fábia, boa noite para você. Me conte aí os detalhes desse feminicídio. Vá lá, você está ao vivo aqui no Cidade Alerta, Fábia. Oi, André, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, mais um feminicídio aqui em Pernambuco, mais uma história triste. Mais uma vez a gente está ao lado de uma família que perdeu uma pessoa, né? Perdeu aí uma mulher assassinada pelo companheiro, pelo ex-companheiro, ou seja, um crime de feminicídio. Dessa vez, uma jovem menina, né? Uma jovem mulher de apenas 18 anos de idade, Micaele Vitória, uma menina amada pela família, que tinha um namorado, como qualquer outra adolescente dessa idade, como qualquer outra jovem dessa idade. Um namoro de quase 3 anos, um namoro em casa, um namoro dentro de casa com a família. Mas ela acabou, segundo os familiares, André, porque ela percebia um comportamento possessivo desse ex-namorado. Ela era ameaçada que se deixasse ele, que se acabasse o namoro, ele mataria ela. Ela percebeu que as coisas que ela ouvia não eram normais e que não podia levar aquele relacionamento à frente. Então ela acabou esse namoro de quase 3 anos, fazia cerca de 1 mês que esse relacionamento tinha acabado. E aí a vida da Micaele e da família se tornou um pesadelo, né? Ela fugindo dele. Ele recentemente, há cerca de 15 dias, ela morava com o avô materno, né, de parte de mãe. Inclusive, ele morava lá com ela. Quando o relacionamento acabou, ele saiu. E há cerca de 15 dias, ele ameaçou o avô, ameaçou lá todo mundo dentro da casa. Ficou numa situação, André, muito difícil. E a solução que ela encontrou foi se esconder por um período na casa de uma amiga que ele não sabia o endereço. Então, segundo os familiares, ela estava lá há cerca de 15 dias, escondida na casa dessa amiga. Mas ontem ela sentiu a necessidade de pegar algumas roupas, de ir até a casa do avô. E aí é onde está a história, André, porque ela foi até o endereço do avô e nem deu tempo de chegar lá. No caminho, ela já encontrou, né, esse homem que estava ali esperando por ela passar, porque ele não tinha como adivinhar que ela estava ali. Essa pergunta que a polícia, inclusive, que a família, inclusive, está fazendo. Como ele sabia que ela iria lá, se já fazia 15 dias que ela não ia, se ele recebeu alguma informação, se por acaso tiver algum tipo de contato, a família não sabe. Porque sabe que ela saiu da casa da amiga amedrontada, correndo para a casa do avô, e muito próximo já da casa do avô, ele estava lá e já foi partindo para cima dela com uma faca. Matou a facadas, crime muito cruel, na frente de todo mundo, à tarde, lá no bairro de Águas Compridas, em Olinda, muito perto da casa do avô. E a Micaela ficou lá, caída no chão, ainda socorreram para o Hospital da Restauração. Infelizmente, não deu certo, né? Ela já chegou sem vida, não resistiu aos ferimentos e fica agora a dor da família. E eu lembro a você, viu, André, que segunda-feira, ou seja, hoje é quinta, segunda-feira, a gente estava também aqui em Olinda, no bairro de Jardim Fragoso, mostrando um outro feminicídio. Então, segunda-feira, um feminicídio, uma mulher que foi morta pelo companheiro. Quarta-feira, uma menina de 18 anos assassinada pelo ex-namorado. 2 feminicídios aqui em Olinda em 2 dias. Para a gente ver a gravidade dessa situação. Eu vou conversar com o Daniel, é o tio da Micaele. Muito difícil, né, Daniel, essa situação que vocês estão passando. A gente queria conversar com vocês, ouvir a família para entender um pouco mais dessa história. Esse namoro, como eu já adiantei, como você conversou comigo, era um namoro que a família tinha conhecimento, né? Ela não namorava escondido, era um namoro como de qualquer outra jovem, até que ela percebeu os sinais, né? Ela já tinha os sinais de que se tratava de uma pessoa violenta e não quis mais esse relacionamento, né? Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi assim, né, que aconteceu. A gente percebeu, não é, que ela não estava bem, não estava feliz e passava isso para a família.
e a gente deu alguns conselhos a ela. E quando ela vinha para cá, para casa da família, para casa da avó, ele logo encostava, não é? Como fosse assim o dono dela, prendendo ela, dela aproveitar a família. Então a gente foi dando conselho a ela, não é? E com esses acontecimentos que teve lá na casa do avô, a preocupação aumentou, que a gente já vivia preocupado, a preocupação aumentou e infelizmente quando foi na tarde de ontem a família sabendo, não é, desse acontecimento, e a gente está muito chocado. Triste. Você inclusive relatasse, Daniel, o que foi que ocorreu na casa do avô, não é? Há cerca de 15 dias. 15 dias atrás, ele tentou matar o avô, não é? Com um barrote, e ela, quando viu aquela cena, ela não deixou, que ela gostava muito do avô dela, tomou a frente, e mesmo assim, quando ele foi bater no avô, ela tomou a frente e o barrote pegou nas costas dela. Então ela denunciou ele, chamou a polícia chegou lá e não deu tempo para pegar ele, não é? E desde esse dia para cá que ela estava na casa da colega, não é? Se escondendo dele e ele ameaçando ela, né? E quando foi na tarde de ontem, a gente, como você bem já comentou, a gente não sabe como foi ali, porque ele ficou sabendo que ela já ia passar ali, não é? Ela não teve tempo de reação. Ele partiu para cima dela e começou a esfaquear ela. E as vizinhas que viram aquela cena ali disseram que foi uma cena de horror, porque parecia que ele estava esfaqueando um pedaço de bife. E isso aí, quando a gente vem imaginar um negócio desse, machuca muito a gente. A gente sente, porque era uma menina que tinha sonhos, tinha projetos, não é? E de repente ter um final trágico desse, não é? E a gente que são família, a gente espera que a polícia coloque a mão nele, que o lugar dele não é solto, porque do jeito que ele fez com ela, outra adolescente pode se cantar com ele e ele fazer a mesma coisa, não é? Então a gente estamos pedindo, não é? Quem está nos assistindo agora, as autoridades, eu sei o que a competência da polícia, não é? Que vocês mais cedo ou mais tarde vai colocar ele no devido lugar, que é para ele, não é? Estar aqui atrás das grades. E é um apelo que a família faz, não é, Daniel? Para que isso aconteça, para que a polícia investigue esse crime e vá atrás dessa pessoa. Isso, vá atrás dele e que não fique impune, né? A gente assiste todos os dias a televisão e a gente sente a dor das outras famílias, mas a gente nunca imagina que vai ser com a família da gente. Não é? A gente que ela dizia, chegava aqui, era uma menina carinhosa, abraçava a gente via que era uma menina que tinha sonhos, projetos, e de repente foi tudo por água abaixo. Ele é um rapaz novo, né? Você me disse também, 21, 22 anos. 22 anos, não é? E ele vinha ameaçando ela. Não é? Se você me deixar, eu vou matar você, vou matar seu avô. Então, era um adolescente que, em vez de estar na escola, de estar aproveitando, ela estava solta ao mesmo tempo numa prisão. Porque as adolescentes hoje em dia quer estudar, quer fazer curso, tem projeto, e ele não deixava ela realizar esse sonho. Não é? Ele não deixava. Ele proibiu ela de estudar, Daniel? Proibiu ela de estudar, proibiu ela de muitas vezes vir à casa da família, não é? E isso aí machuca muito a gente, não é? Nós estamos sofrendo muito, a gente não conseguiu dormir ontem à noite, a minha filha ficou chorando, a minha esposa também, minha mãe já é doente, a gente olha para minha mãe, está abalada, as tias, os tios, então mexeu com toda a família. É um crime que acaba com toda a família, né? A verdade é essa. Não tem como passar por uma situação dessa sem destruir uma família inteira. Isso, e ele foi há uns 15 dias atrás, também ele entrou lá na casa do avô, tocou fogo lá no quarto dela,
não é? Quer dizer que ele já tinha esse pensamento mal de fazer coisas com ela. Então já tocou fogo no quarto dela, ficava ameaçando ela. Algumas vizinhas lá comunicou a gente que via ele dando nela no meio da rua, né? Quer dizer, se sentia o dono dela e não pode. Ela quis se libertar dele, né? Acabou esse relacionamento querendo se livrar dele. Isso, querendo se livrar dele, e quando ele viu que ela tinha tomado uma decisão, não é? Uma atitude, aí ele disse, pronto, então já que eu vou perder ela, então o único caminho que ele achou foi tirando a vida dela. Você sabe me dizer, Daniel, dizer a todos nós e as pessoas que acompanham a Cidade Alerta Pernambuco, se a família dele tinha conhecimento dessas ameaças, dessas agressões? Porque eu penso assim, é um homem jovem, né, de 22 anos, que tinha um namoro com uma moça há 3 anos, ou seja, um namoro longo. A família sabia, ela chegou a procurar a família dele, contar que estava sendo ameaçada. Olha, a gente não tem assim intimidade com a família dele, não é? Pelo que passaram para a gente, tinha assim conhecimento, né, do que vinha acontecendo entre os dois, mas aí eu não sei o porquê, assim, a família nunca, não é? Eu acho porque já por ele ser de maior, já tem responsabilidade, né? Será que ela procurou alguém da família dele para dizer, para pedir uma ajuda? Não, sei dizer não. Agora, a polícia ela tinha procurado. Foi, a polícia ela procurou, não é? Para ajuda, a polícia, e ela viu que estava tão difícil que ela preferiu se esconder, não é? Preferiu se esconder assim dele, e mais de tanto ela se esconder assim, a gente vê que, infelizmente, não é? Na tarde de ontem, esse acontecimento que chocou toda a família. O estranho e que fica sem respostas ainda é o que ele estava fazendo perto da casa do avô dela, armado, não é, com a faca, com a arma branca, esperando ela passar, se ninguém nem sabia que ela passaria, né? Porque ela estava já fora daquele lugar. Isso, a gente estamos querendo compreender isso aí, porque é uma rua que não tem muito movimento, é uma rua assim que os muros das casas lá são altos, e ele já estava lá esperando ela. Quer dizer, ele planejou. Foi um negócio assim, agora, como ela ia passar aquele horário, naquele dia, a gente está querendo entender isso aí. As pessoas que estavam na rua, ou alguém conta se ela ainda tentou escapar, se deu tempo dela tentar fugir, reagir de alguma forma? Não, foi muito rápido, não é? Foi muito rápido, e alguns vizinhos lá comentaram com a gente que ele já estava lá rodeando a casa, de manhã, de noite, e quando foi ontem à tarde, aí ele planejou já tudo certinho, não teve tempo de reação, foi muito rápido, ela com a sacola na mão, ele já começou a esfaquear, mesmo ela caída no chão, e as mulheres que viram na hora disse que ficaram assim sem reação nenhuma, porque negócio de filme de terror. Não é? E uma cena dessa não pode ficar impune com um ser humano, principalmente um adolescente, não é? E a gente quer família, a gente quer justiça, não é? Justiça, e queremos ver ele atrás da grade. Foram muitas facadas. Foi muitas facadas, não é? Ela provavelmente socorreram, mas acho que já sem vida, não é? Daniel, você é o tio, né? Tá falando aqui em nome da família, e é importante reforçar. Você fala em nome da família, e eu gostaria até que você dissesse, lógico que por ser tio e por querer fazer esse pedido, mas também como é que está o estado das pessoas, o seu irmão, que é o pai dela, a mãe dela, né? As pessoas que, inclusive, até poderiam estar aqui ao seu lado e não estão por motivos de saúde, da dor que estão sentindo. A mãe dela, quando soube do ocorrido, ela passou mal e está internada, não é? No hospital. E o pai está muito abalado e está sem condições de falar. Até que eu fui com ele hoje lá no Nicotério, né? E lá ele nem conseguiu assinar o documento. Eu que assinei, eu que tomei lá à frente dos papéis, organizei tudo, que ele está arrasado. Para menos, né? Uma jovem que tinha inclusive completado 18 anos recentemente, né? Agora, no meio do ano, né? Foi.
Ela tinha completado 18 anos agora, no mês 6, né, o mês de junho. E a gente até tinha programado aqui de fazer um bolinho para ela, assim, reunir a família, mas já por esse acontecimento que ele proibia ela, a gente não fez, mas a gente tinha planejado de comemorar junto com ela essa data que ela tinha completado, mas felizmente não foi possível. Já não fez para não chamar a atenção, já não fez por causa das ameaças que ela vinha sofrendo. Isso. Daniel, o André Stanislau no estúdio, ele está acompanhando, tem uma pergunta. Pois não, André, eu já coloquei aqui, ele vai ouvir. Como é de praxe, viu, Fábia? Eu quero desejar à família meus sinceros sentimentos. Se você, companheiro, me acompanha, você sabe que mexeu com o povo, mexeu comigo. E se tem uma coisa que me revolta nesse mundo é o feminicídio. Feminicídio é um ato covarde de um vagabundo que se acha dono da mulher, que não tem a coragem de deixar a mulher seguir o caminho dela, achando que ela vai encontrar outra pessoa e ele vai ficar ali no desespero. Para mim é um covarde. É um covarde uma pessoa dessa. E como eu digo todos os dias, mexeu com o povo, mexeu comigo. E eu vou ficar aqui batendo nessa tecla até esse desgraçado ser preso. A pergunta que eu faço para você, amigo, já que você está aí me ouvindo, é o seguinte. Você conta os detalhes de que o avô dela, né, quase foi agredido a barrota, ela se atravessou na frente para que o avô não fosse agredido. E aí eu pergunto, como é que fica a família nesse momento? Vocês têm algum receio que ele volte para querer tomar satisfação com algum de vocês? Essa é a minha preocupação nesse momento. Olha, a gente fica um pouco preocupado, mas assim, a gente sabe que a justiça de Deus não falha, não é? A gente, de maneira nenhuma, eu vou assim se esconder ou assim ir atrás, não, isso aí não. Mas a gente como família, o que a gente pode fazer é ir para a televisão, falar a verdade. Isso aí, com certeza, não é? Eu tenho certeza que eu estou fazendo certo, né? Que é uma sobrinha minha, a gente está sentindo a dor. E sobre assim dele vir, não, nisso aí eu não me preocupo não, porque eu sirvo a um Deus grande, não é? Que tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, e eu sei o que Deus tem nos ajudado. Mas o que ele fez de errado, ele tem que pagar, não é? Porque do jeito que ele fez com ela, ele vai fazer com outra, não é? Que se iludir com ele. Mas eu sei o que Deus tem ajudado minha família, vai continuar ajudando e vai continuar nos protegendo, porque maior do que Deus, ninguém. E a história da justiça, né, Daniel, de pedir a justiça, é o momento em que a família agora, se a família não lutar pela Micaele, não vai ter quem lute, né? É o momento que vocês não, apesar da crueldade que ela fez, eu vejo no seu discurso que vocês não vão ter medo dele, né? Vocês agora querem, né, lutar por ela, pela menina que ela sempre foi, porque ela tem família e precisa que isso tenha uma punição, Daniel. Isso, correto. A gente, como família, a gente estamos sentindo uma dor muito forte, não é? Mas a gente confiamos na justiça, né? Na polícia. A polícia está trabalhando e mais cedo ou mais tarde a gente vai ver ele atrás das grades. Onde ele é, você sabe? Ele é daqui, da área de Águas Compridas também. Então, no bairro, ou conhece ele, sabe quem é? Já conhece ele e sabe quem é ele. Chama a atenção ele ter cometido um crime tão cruel desse, tão perverso, na rua, de dia, na frente de todo mundo, sem a menor preocupação. Isso, ele planejou, né, já, né? A maldade já estava no coração dele. Ele não se preocupou quem ia passar na hora, quem não ia, que estava tirando uma vida. Ele já veio certo já para tirar a vida dela e terminou realizando aquele projeto que ele veio fazer. Ameaçou e cumpriu o que estava dizendo que faria. Foi, ele veio já ameaçando ela todo esse tempo, não é? E ela vivendo com aquele medo, não é, dele. E felizmente aquilo que ele vinha falando, ele fez. Vocês
Notavam que durante o relacionamento ela tinha medo de terminar com ele, quando começaram essas ameaças? Tinha medo. Ela conversava com a gente, não é? Que tinha vontade assim de deixar ele, de seguir um novo rumo, não é? Uma nova história, tinha projetos para voltar a estudar, não é? A trabalhar, mas infelizmente foi tudo interrompido. Ele proibiu ela de estudar, era para que ela não saísse de perto dele mesmo, era um ciúme doentio a este ponto, para ela não ir à escola? Era isso, para não ir para a escola e para ela ficar ao alcance da visão dele, né? Para onde ela fosse, ele tá ali vendo ela e vendo o que ela ia fazer. Conhecer outras pessoas, de repente não dizer o que estava acontecendo, né? Isso. Foi isso aí que aconteceu. É muito perigoso, né, Daniel? E você aí com um tio, uma pessoa já mais experiente, onde fica sempre o conselho, né, para que as meninas, as pessoas tenham muito cuidado com quem se envolve. Isso, eu quero também aproveitar esse momento e também para as adolescentes, os jovens que estão nos assistindo agora, não é? Tenha cuidado, você pai, você mãe, vá na escola do seu filho, veja lá ele na sala de aula, com quem ele está andando, com quem está conversando, não é? A coisa mais difícil hoje em dia é a gente ensinar o filho, educar o filho. É um papel muito importante dos pais, não é? É sempre aconselhar, sentar com ele quando ele chegar da escola, ir na escola, com quem você está andando, com quem você está conversando. Olha, tenha cuidado, porque se fechar o olho, é o que a gente vê aí, os adolescentes antigamente, na época da gente, a gente via jogando bola, a gente via brincando de peão, a gente via conversando, jogando dominó, mas hoje em dia é difícil, a gente não vê mais isso. Não é? A mocidade está sendo destruída, né, pelas drogas, pelas amizades. Então você, pai que está me assistindo nesse momento, vigie seu filho, tenha cuidado, veja com quem ele está andando, na escola, no trabalho, proteja seu filho. Importante para que a adolescência, a juventude seja vigiada, né, Daniel? Inclusive a gente tem no estúdio uma entrevista do avô, o avô que teve a casa incendiada, que quase foi agredido por esse homem, né, que a Micaele se jogou ali na frente para proteger o avô, ainda acabou sendo machucada nas costas, isso há 15 dias, infelizmente foi morta ontem. Vamos ouvir o que disse o avô dela. Parava e vinha pra cá e ficava aí, doido, clamando ela. Até que eu ligava pra isso, né, ele ameaçava, ele estourou essas telhas tudo novas, que ele estourou as telhas todinhas e tocou fogo nesse quarto. Esse quarto não tem nada aqui, foi tudo queimado, o pessoal da rua é tudo testemunha. E ontem o que aconteceu, seu Severino? Como é que foi isso? Ela não queria mais ir, ele estava lá em Sítio Novo, ele não sabia o endereço não. Ele sabe do endereço dela, de todo canto que ela tem parente, ele sabe. Só essa tia que tem lá em Sítio Novo, que ele não conhecia. Aí ele ficava tocalhando ela, lá pela casa da mãe dela, que ele sabia que de vez em quando ela ia lá, vinha aqui. Aí sempre se encontrava com ela, tomava o celular dela, os documentos dela todinho e dava nela e desaparecia com os documentos dela. Depois aparecia de novo, entregava os documentos e vou lhe matar. Você não quer mais voltar pra mim não, eu vou lhe matar. Ontem ele descobriu que ela estava aqui. Ontem ela veio aqui, ontem. De noite. Mas rapaz, tu é doida? Aí ela disse, vovô, porque eu tô sem passagem. Aí eu vim pegar uma passagem, dei dinheiro a ela, disse, Micaele, passa uns tempos pra você vir por aqui, Micaele, nem na casa da tua mãe. Ela, tá certo, vovô, não vem não. Quando foi ontem, ela veio com isso aí tudinho. Lá onde ela estava, a mulher não estava gostando dela lá, porque ela ia para a igreja, chegava tarde. A mulher reclamando. Aí eu acho que a mulher lá, ela ligou com ela lá. Ela saiu. Ela veio com essas maletas todinhas, por lá de cá. E ele estava escondido ali, naquela travessa que tem ali, armado de faca. Aí quando eles disseram que ficaram arengando ali e tal, quando vi, meteu faca nela, esfaqueou ela. Deu muita facada, ela estava toda esfaqueada no pescoço aqui, por aqui, nas costas, tinha muita. Perdeu sangue à vontade ali, esperando socorro e nada.
Depois foi que veio o carro da polícia, a gente levou ela no carro da polícia. Ela deitada assim atrás e eu tenho... Até a minha roupa tá toda suja de sangue aí, tá? Ficou com a cabeça aqui em mim. Ele cumpriu a ameaça, né, que tinha feito. Foi. André, é um relato de muita dor, né? A gente chega, respira fundo ao ouvir um relato desse de um avô que presenciou a neta tão jovem, ser assassinada dessa forma. Como você dizia, né? Um crime covarde, crime de feminicídio. Antes de chegar até aqui, já sabendo dessa pauta, né? Já sabendo do que a gente encontraria aqui, eu e o Anderson Bolinha, a gente conversava no carro sobre a crueldade, inclusive, André, de quem mata a facadas. Né? O Bolinha bem lembrou ali naquela conversa que a gente tinha dentro do carro, ele dizendo, Fábio, a morte a facadas é uma morte muito perversa, muita maldade, muita crueldade, porque nenhuma morte é boa, né? Nenhum assassinato deve ser, mas ele pontuava, né? A pessoa que atira à distância muitas vezes, a bala é quem vai lá e faz o trabalho, apesar da pessoa ter atirado. Mas ele, neste ponto, falava da pessoa que está ali, em cima do corpo, em cima da pessoa que diz que ama, né? Desferindo ali os golpes de faca, sangue espirrando, enfim, uma maldade, vendo a pessoa sofrer, sentindo aquela dor e não para. É uma morte, eu lembro, segunda-feira, no bairro de Jardim Fragoso, também aqui em Olinda, uma outra mulher de 20 anos foi assassinada também a facadas pelo companheiro. Nós cobrimos, mostramos essa história aqui no Cidade Alerta. 2 dias depois, uma outra jovem de 18 anos morta a facadas pelo ex-namorado. E veja que isso que eu estou dizendo, né, do que a gente conversava sobre essa morte cruel da faca, foi o que o tio da Micaele trouxe, porque as pessoas que estavam lá, e é importante a gente falar disso, Daniel, para que as pessoas, a população saiba da crueldade, para que a polícia investigue e prenda essa pessoa, porque ele foi muito perverso, muito cruel, porque as pessoas relataram isso a vocês, né, que ele ficou em cima dela, esfaqueando ela. Isso, quem conversou, as pessoas que viram lá, conversaram com a gente, disse que no momento ele já foi para cima dela esfaqueando e ela caiu. Quando ela caiu, ele já ficou em cima dela e as mulheres vendo aquela cena ali se chocaram, porque parecia se fosse um pedaço de carne no chão ali, ele esfaqueando. Isso aí, quando a gente se lembra de uma cena dessa, aí é que dói mais, não é que machuca. A gente fica segurando as lágrimas para não chorar, mas é difícil. Você me disse, inclusive, que ela era uma menina magrinha, né? Uma menina que não tinha nem a menor força para reagir ou para aguentar aquilo ali. Não teve reação nenhuma. Aquela era maguinha, não é? Alta. E quando ele já foi para cima dela, ela já caiu já. Ela não teve reação nenhuma. A vizinha disse que já foi ela pedindo socorro já sem força nenhuma e ele em cima ali. Foi que as vizinhas lá correram, começaram a gritar e ele soltou a faca e saiu nas carreiras. Vocês têm ideia de para onde ele foi? Alguém viu? O que se sabe sobre esse homem agora? Até agora a gente não sabemos de nada ainda, não é? A gente está esperando que... Nós sabemos que a polícia está trabalhando, mas até agora nenhuma notícia dele. Ela vai ser sepultada amanhã, né? Tem um horário já? Isso, o sepultamento vai ser amanhã às 14 horas no cemitério de Ibiribe. Né? A gente tentou organizar para hoje, mas teve alguns documentos para organizar. A identidade dela estava com o avô, a gente foi lá no ML, tivemos que voltar para pegar e novamente. Não foi possível realizar hoje, mas ficou para amanhã às 14 horas em Ibiribe. Com a mãe dela hospitalizada, se não receber alta, nem vai ter esse direito de se despedir ali da filha. Não, talvez não vá dar tempo para a mãe dela participar, né, do sepultamento, tá lá presente, porque quando ela soube da notícia, passou mal, não é? E nesse exato momento ela se encontra internada ainda no hospital. Tamanha foi a dor que sentiu, né? Isso, a dor muito grande que a mãe sentiu e está internada ainda lá na sala vermelha. Daniel, o André tem outra pergunta, vou botar para você ouvir. Pois não, André, pode falar. Ô amigo, você é uma pessoa muito centrada naquilo que você fala muito bem, você cobra a justiça de uma forma sensata. Parabéns a você, parabéns a toda a sua família. Mais uma vez eu digo meus sentimentos.
Mas eu pergunto para você, se você tivesse na sua mão o martelo da justiça agora, que pena você aplicaria para esse cara que tirou a vida da sua sobrinha? Tivesse com o martelo agora, rapaz, muitos anos lá, viu? Eu bateria o martelo para ele passar muitos anos lá dentro, pelo que ele fez com a minha sobrinha. Se possível a vida toda? Se possível a vida toda lá, porque pelo que ele fez, não faz nem com um animal, não faz, E ele fez com a minha sobrinha, Lá disseram que ela ficou toda furada, parecendo uma peneira. Agora imagina, a gente, família, vendo uma cena dessa, Eu fui com meu irmão lá e lá a mulher lá fazendo a autópsia lá dela, e a gente, é difícil mesmo. A gente fica sem reação nenhuma. Daniel, em nome de toda a equipe nossa do Cidade Alerta, da TV Guararapes, recebam nossos sentimentos, tá? Contem conosco para ajudar no que for necessário, no pedido de investigação, no julgamento, que eu creio que esse homem vai ser preso mais à frente. Então, eu te digo, a TV Guararapes, Record TV, a gente está de portas abertas para você, para toda a família, tá? Em nome de toda a equipe do Cidade, recebam nossos sentimentos. Olha, André, a gente pediu os dados da Secretaria de Defesa Social, pedi para a nossa produção, só para a gente poder comentar um pouco sobre isso. Nos 7 primeiros meses aqui em Pernambuco, 7 primeiros meses do ano, ou seja, de janeiro a julho, já foram 39 mulheres vítimas de feminicídio em nosso estado. 39 em 7 meses. Os números de agosto nem foram computados ainda, porque a gente ainda está no 24, espera fechar o mês para computar. Então, em 7 meses, foram 39 mulheres assassinadas, André, vítimas de feminicídio, tá? Não é o número de mulheres assassinadas, não. Mulheres assassinadas foram mais, por outras causas. Mas vítimas de feminicídio, 39. No ano passado, em 2022, foram 72 aqui em Pernambuco. Imagina, 72 mulheres vítimas de feminicídio aqui em Pernambuco em 2022. Esse ano, até julho, a conta já vai em 39. Infelizmente, a gente nem sabe onde vai parar. André. A gente vai parar, Fábia, sabe quando? Eu vou dizer para vocês, que Deus o livre e guarde, não que eu esteja desejando, jamais eu desejaria isso a ninguém. Mas se acontecer com uma mulher, que for parente de um senador da República, de um deputado federal, aí alguém vai aparecer para criar uma lei da prisão perpétua para feminicídio. Enquanto isso não acontecer, a gente está aqui, a gente já poderia ter a lei Micaela, a mais recente vítima de feminicídio, Tomou aí mais de 15 facadas. Por quê? Por causa do ciúme doentio de um canalha covarde, que não tem coragem de enfrentar um homem frente a frente, mas tem coragem de dar 15 facadas numa menina dessa, inocente, uma garota que tudo que ela queria era viver a vida dela longe dele. Mas ele, de forma covarde, ele faz isso. Então, por que não se cria a lei Micaela para criar prisão perpétua em caso de feminicídio? Aí o covarde, ele vai pensar 2 vezes antes de tirar a vida da mulher, porque ele sabe que ele vai ver o sol nascer quadrado para o resto da vida dele. Ele imagina um cara desse com 22 anos, daqui a 30 anos, 40 anos, é que ele vai ter o direito de recorrer para ver se o juiz vai reduzir a pena dele ou não. Ele já vai estar com 62, com 40 anos. Ele perdeu a juventude, perdeu praticamente a meia-idade e vai sair já do meio para o fim da vida. Então é assim que tem que ser. Vai pagar a vida dessa moça? Não vai. Não vai pagar. Mas pelo menos a família ia ter a certeza de que ele não ia fazer nenhum feminicídio mais com seu ninguém. Coloca, por favor, o número da denúncia aqui na tela. Coloca aqui. Esse é o número da denúncia da Delegacia de Homicídios lá de Olinda, viu? 98494-1980. Ligue agora se você sabe onde esse canalha está. Eu tenho uma foto dele, só não divulgo porque a polícia ainda não liberou. Mas assim que a polícia liberar, eu vou divulgar sua foto, seu canalha.
para você aprender a ser um homem. Você vai ser preso. Vai ser preso. E lá no Cotel você vai, com certeza, aprender a ser um homem, tá certo?